Boa noite a todos, meu nome é Vanessa Eipin, eu sou estudante do curso de Agronomia da Unijuí do quarto semestre, estou cursando a disciplina de Pesquisas Agronômicas e Métodos Científicos, coordenada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Venho através deste vídeo trazer um trabalho referente à aplicabilidade de correlação parcial, genética e policórica. A correlação ela é qualquer relação estatística, sendo ela casual ou não, entre duas variáveis aleatórias. Podemos dizer que a correlação entre as duas variáveis denota o grau em que as variáveis estão linearmente relacionadas. Sendo assim, é uma medida de quando as variáveis se relacionam em termos de força e direção. Podemos considerar razoável pensar que algumas correlações elas podem ser mais fortes que as outras. O coeficiente de correlação ele tem importância no melhoramento das plantas, porque quantifica o grau de associação genético e não genético entre duas ou mais caracteres. Quando duas características apresentam correlação genética favorável, é possível obter ganhos para uma delas por meio da seleção indireta na outra característica associada. Podemos proporcionar, em alguns casos, progressos mais rápidos do que a seleção direta das características desejáveis. A correlação é medida por uma estatística chamada de coeficiente de correlação, que indica a força da relação linear hipotética entre as variáveis relevantes, e é uma quantidade adimensional. Um coeficiente de correlação zero indica nenhuma relação linear entre duas variáveis contínuas, e um coeficiente de correlação 1 negativo e 1 indica uma relação linear perfeita. A força da relação ela pode variar de -1 a 1. Quanto maior a correlação, mais próximo o coeficiente de correlação está de mais ou menos 1. Se o coeficiente for positivo, as variáveis elas estão diretamente relacionadas. Sendo assim, à medida que o valor de uma variável aumenta, o valor de outra variável tende a aumentar. Por outro lado, se o coeficiente for negativo, as variáveis elas estão inversamente relacionadas, ou seja, à medida que o valor de uma variável aumenta, o valor de outra variável tende a diminuir. Com relação à correlação parcial, geralmente os coeficientes de regressão e correlação é obtido devido à relação existente entre as variáveis e campainha. Portanto, dadas as duas variáveis aleatórias, x e y, a correlação entre elas é dada pela fórmula abaixo. Em alguns casos, podemos ser um simples coeficiente de correlação. Isso levou a um grande mal-entendido entre os dois. Variáveis podem não constituir verdadeiras medidas casuais. Assim, o coeficiente de correlação ele pode ser alto ou baixo entre as variáveis. E é o resultado da influência de duas variáveis, a terceira variável ou grupo de variáveis. O coeficiente de correlação parcial ele é estimado por eliminação de efeitos de outras variáveis nas relações examinadas. Estima-se que o coeficiente de correlação parcial seja x, y e z, três variáveis aleatórias, e r, x, y, uma correlação simples. A correlação x, y é uma medida de associação entre x e y. Ela é determinada por vários fatores, incluindo a alteração na correlação z. O z ele é chamado na correlação parcial entre x e y e mede a relação entre os dois variáveis após remover o efeito de z. O efeito de z em x e y ele pode ser expressado da seguinte forma, que são as frações de x e de y, respectivamente, desprovidas da influência de z. Os coeficientes de regressão são dados pela seguinte fórmula. Assim, por definição, tende a seguinte fórmula, em que esta fórmula, assim, por definição, tem esta fórmula.
Esta fórmula, ela tem logo esta fórmula. Método geral de obtenção de transações. A correlação parcial entre as variáveis I e J é completada através da matriz. Uma correlação simples inclui as dimensões desses dois, as variáveis e a influência de outras variáveis. Elas devem ser removidas, por exemplo, das conexões entre variáveis J. Usando esta técnica, as correlações parciais elas podem ser utilizadas, estimadas utilizando as seguintes expressões abaixo, onde essa expressão é a ordem da matriz inversa da correlação simples. Você também pode calcular o coeficiente de determinação parcial expressado pela seguinte fórmula, cujo teste de significância pode ser obtido pela estatística T, dada pela seguinte fórmula, onde o n é o número de observações e v é o número de variáveis. Sob o contexto de análise de regressão, tem-se para três variáveis y, x1 e x2 o estimador seguinte abaixo, em que esta parte é o coeficiente de regressão parcial estimado a partir do modelo mostrado abaixo. Para ilustrar a obtenção das correlações parciais, considere que este é um experimento de simulação com 4 valores diferentes de umidade relativa do ar de secagem de semente, germinação de semente, em porcentagem e as temperaturas a que estão expostos, onde teria suas respectivas tabelas e seus dados para que possa auxiliar na execução dos dados. Para realizar a correlação parcial, o caminho é simples, então é estatística básica, correlação parcial, bem como foram apresentados. A correlação genética é quando ocorre de duas características possuírem correlação positiva significativa, o que é possível obter ganhos indiretamente em uma ao selecionar a outra. A correlação possui coeficientes adimensionais que variam de 1 a menos 1, sendo que esse valor zero ressalta a falta de relação linear entre duas variáveis e não a ausência da correlação. Os valores negativos, eles tendem a significar as características são inversamente relacionados e, quando positivos, relacionam-se no mesmo sentido. O extremo seria 1 e menos 1. Valores próximos a ele significam fortes associações. Correlação genética ela pode ser causada pela pleiotropia, que é um gene afetando duas ou mais características, e também pelo desequilíbrio da ligação genética, que pode ser alterado com o passar das gerações, resultado da permutação. As causas de uma correlação genética positiva de alta magnitude é determinada pelo pleiotropismo, ou desequilíbrio de ligação gênica entre os pares de caracteres, porque assim favorecem a seleção simultânea de duas ou mais características pela seleção de apenas um. No entanto, a seleção de uma característica pode levar consigo outra indesejável, e é importante salientar que as correlações dependem de herdabilidade e fatores ambientais. Indica-se o grau de associação genética entre as duas características. Selecionando por uma caráter X, obteremos uma resposta à seleção nas seguintes gerações. Simultaneamente, obteremos resposta em outros caracteres Y. Resposta correlacionada. Direção e magnitude depende do coeficiente de correlação genética entre X e Y. O coeficiente de correlação entre menos 1 e mais 1 é dado pela correlação positiva, onde tem a resposta direta o aumento de X e como resposta indireta o aumento de Y. A correlação zero tem como resposta direta o aumento de X e como resposta indireta não altera Y. A correlação negativa, ela aumenta X e diminui Y.
A maneira do cálculo de correlação genética mais usável é através dos estimuladores de variância e covariância genéticas expressados abaixo. Os valores e os sinais das diferentes correlações são independentes uns dos outros. A correlação fenotípica, genotípica e ambiente é muito útil, pois possibilita ao melhorista identificar e quantificar o grau de associação entre as características. No entanto, as correlações genéticas são de maior interesse, uma vez que são herdáveis e podem ser manipuladas no melhoramento, diferentemente das fenotípicas que sofrem influência do ambiente. A correlação policórica, ela pode ser usada quando queremos analisar a relação entre duas variáveis categóricas ordinais. Para fazer isso, presuma-se que os valores das categorias provêm de uma distribuição normal. Deve-se usar a correlação policórica sempre que tiver uma variável categórica ordinal. A correlação policórica, ela também deve ser usada nas análises fatoriais. Em geral, as escalas psicométricas produzem resultados que podem ser esperados. Avaliações quantificativas de habilidades cognitivas. Portanto, a maioria dos números consecutivos dessa escala, eles podem ser pensados como operacionalizações de variáveis latentes. Um caráter contínuo de pelo menos um intervalo que só pode ser avaliado por avaliações regulares. Para capturar a verdadeira relação entre as variáveis latentes, cujos pontos de classificação são manifestações, é necessário estimar a correlação não entre os itens, mas sim entre variáveis latentes. Esta relação é o coeficiente de correlação de reconhecimento de multicamadas. A correlação policórica é uma medida de associação bivariada utilizada quando duas variáveis são ordinais com 3 ou mais categorias. Suponha as duas variáveis categóricas A e B, que são relacionadas às variáveis contínuas latentes x e y, dadas pela fórmula abaixo. A distribuição conjunta das variáveis latentes x e y é assumida ser normal padrão bivariada com coeficiente de correlação P, que significa o coeficiente de correlação policórica, e é definido como a relação produto-momento entre as variáveis normais latentes x e y. Então, como conclusão, a relação parcial é o resultado da influência de duas variáveis, a terceira variável ou um grupo de variáveis. O coeficiente de correlação parcial ele é estimulado por eliminação de efeitos de outras variáveis nas relações examinadas. A correlação fenotípica e genotípica em ambiente é muito útil, pois possibilita o melhorista identificar e quantificar o grau de associação entre as características. No entanto, as correlações genotípicas são de maior interesse, uma vez que são herdáveis e podem ser manipuladas no melhoramento. E a correlação policórica, ela pode ser usada quando queremos analisar a correlação entre duas variáveis categóricas ordinais. Para fazer isso, presuma-se que os valores das categorias provêm de uma distribuição normal. Ela deve ser usar a correlação policórica sempre que tiver uma variável categórica ordinal. A correlação policórica ela também pode ser usada nas análises fatoriais. Obrigada pela atenção.